Bom, vamos falar do mérito da questão primeiro, né? Ele ter cedido no mérito, eu acho que foi uma estupidez jurídica muito grande, né? No mérito, ele tinha juridicamente todas as condições de sustentar a ideia de que o presidente da República tem a prerrogativa de ser ouvido no inquérito da forma que ele bem entender, mesmo porque a própria Constituição prevê que o presidente ele é inatingível por seus atos, né? Mas enfim, você tem toda uma questão em torno do mérito ali. O primeiro, o inquérito não deveria existir. Segundo, uma vez instalado esse inquérito, o que é que ele tinha que fazer? Ele não tem que ficar discutindo, entrar com recurso. Ele tem que mandar o depoimento dele por escrito e falar: cumpri, já mandei. Faz por escrito e manda. E acabou. Aí o cara vai falar: não, mas você tem que depor pessoalmente. Você fala: eu já mandei por escrito. É tão simples. A estratégia jurídica ela é tão simples. Bastaria ele pedir acesso aos autos do inquérito e lá faz um negócio por escrito, entrega para o delegado e fala: tá aqui. Eu não vou pisar numa delegacia. Não faz o menor sentido isso. Não é razoável, não é. Tá aqui, o que vocês precisam saber tá aqui. Faz um documentozinho por escrito, manda pro delegado e encerra o assunto, cara. E aí, eu acho a decisão do Celso de Mello muito, muito, muito precária juridicamente. Ela é precária. O Celso de Mello é um dos piores juízes que passou pela Suprema Corte, né? Ele tem uma deficiência intelectual visível, né? Ele escreve muito mal, ele usa caixa alta, exclamação, ele escreve como um Joaquim Teixeira da esquerda, né? Cheio de caixa alta, cheio de exclamação, cheio de frasezinha de efeito. Às vezes a gente fica em dúvida se ele está falando sério ou não está falando sério, né? Então, essa é a questão do mérito, tá? Na questão da forma que, enfim, o fato dele se dispor a se colocar na posição de depoente e cruzar os umbrais de uma delegacia de polícia para efetuar esse depoimento, além de ser uma situação vexaminosa, né, para um chefe de Estado, não dá, tem que chegar e falar: não dá, eu sou chefe de Estado, você não pode submeter o chefe de Estado a um desconforto, como se fosse um meliante qualquer, né? Não dá para fazer isso aí. Não dá, não faz sentido, né? Então, assim, quando a gente analisa a questão política, é ainda pior do que o problema jurídico. E agora eu vou ter que falar um negócio aqui que eu venho falando já a boca pequena, mas eu vou falar publicamente pela primeira vez aqui para vocês, tá? A chamada carta de recuo do Bolsonaro, eu não chamo de carta de recuo. Eu tenho chamado, nos círculos menores entre amigos, como carta de renúncia. Eu acho que ali, em um determinado momento, ele pode ter cogitado a renúncia, e o acordo que foi feito é: você renuncia aos seus poderes, mas vai continuar podendo se manter como inquilino do Palácio do Alvorada até dezembro de 2022. A gente te garante o teto, o Palácio do Alvorada. Mas, sob o ponto de vista de exercício do poder político, ele renunciou ao exercício do direito político, das suas prerrogativas como chefe de Estado. Pega a carta lá, dá uma lida. Deem uma lida com cuidado, com atenção, com cautela. Vejam as partes em que ele faz o elogio ao Alexandre de Moraes, em que ele reconhece a legitimidade da atuação do Alexandre de Moraes, inclusive em questões que são de natureza executiva. Então, nas entrelinhas, e assim, ambos, tanto Alexandre de Moraes quanto Michel Temer, são professores de direito constitucional. Aquela carta foi escrita a 4 mãos por 2 professores de direito constitucional. Né? O Alexandre de Moraes é livre docente de direito constitucional do Largo São Francisco,
e o Michel Temer, se eu não me engano, é professor de Direito Constitucional na PUC, é titular de Direito Constitucional na PUC. Então, o que acontece? Se você for prestar bem atenção nos aspectos jurídicos e nas entrelinhas, o Bolsonaro renuncia ao poder, mas ele renuncia ao poder sem deixar o cargo. Ele mantém a posição dele em um cargo esvaziado. Ele esvazia o cargo dele, delega, ele rifa, ele entrega os poderes políticos que ele tem e os poderes moderadores que ele tem como chefe de Estado. O poder moderador é o que está concentrado na figura do chefe de Estado. Eu sempre falei isso. Essa ideia de que o exército é poder moderador ou o STF é poder moderador é tecnicamente estúpido. O poder moderador, ele está concentrado na figura do chefe de Estado. Então, o poder moderador, ele está, tecnicamente, dentro do poder executivo. E o que ele faz? Ele abre mão desse poder, dos poderes das prerrogativas como chefe de Estado, e, assim, ele já vinha num processo crescente de alienação dos seus poderes como chefe de governo, né? Qual foi o passo em que ele alienou completamente a sua posição como chefe de governo? Quando ele delega a articulação política, enfim, ele exercia um controle sobre o Ramos, né? O general Ramos é o cara que fazia a parte da articulação política, mas ele tinha controle sobre o Ramos. No momento em que ele coloca a Flávia Arruda, e aí depois ele aprofunda essa questão colocando Ciro Nogueira, ele simplesmente rifa a sua posição como chefe de governo para o chefe da Casa Civil. Ele não tem mais nenhum poder como chefe de governo, ele não apita nada, ele não manda nada, né? E aí, o ato final da sua renúncia, ou da renúncia da sua posição a poderes que ele exerce de maneira exclusiva, delegando o exercício desses poderes para o ministro Fux e para o ministro Alexandre de Moraes, é um ato óbvio de renúncia. O Bolsonaro renunciou, mas é uma renúncia inédita, em que os caras falaram, você vai renunciar ao poder, mas você fica aí. Só não deixa os caras perceber que você renunciou. Assim, lógico, quem tem um QI abaixo do meu não vai perceber, mas quem tem o QI do meu para cima percebe que ele renunciou. E é uma renúncia branca. Bolsonaro foi forçado a renunciar ao seu cargo, à sua posição. Por quê? Porque ele rifa, ele aliena, ele alheia todos os poderes da sua posição como chefe de governo e como chefe de Estado, deixando a presidência da República vazia do exercício de quaisquer poderes. Ele não tem mais a última palavra de rigorosamente nada. Ele não tem a última palavra. Então, se ele não tem a última palavra, ele não exerce poder algum. Se tudo é sujeito a filtro de outros poderes e quem tem a capacidade de dar a última palavra sobre certas coisas são os ministros do Supremo Tribunal Federal, logo ele rifou, ele alienou os poderes. Portanto, ele inovou no conceito de renúncia. Ele renunciou ao conteúdo dos poderes e ficou só com a forma. É exatamente o que o Dom João VI fez quando ele volta para Portugal em 1821 e começa a negociar com o Sinédrio uma fase de transição até ele tomar o golpe de Dom Miguel. Então, quando Dom João VI volta para Portugal e ele começa a negociar com as cortes, ou seja, com o Congresso português, após a Revolução do Porto, o que o Dom João VI faz? Ele entrega a totalidade dos poderes que ele tem para o poder legislativo, e ele fica esvaziado. Dom João VI fica completamente esvaziado da capacidade que ele teria de exercer algum tipo de controle ou moderação por parte das cortes de Portugal, né? Então, é algo semelhante o que acontece. É muito semelhante também se a gente observar o que aconteceu na Alemanha em 1933, com a eleição do Partido Nazista alemão, que acabou vencendo por maioria de votos os demais partidos,
E o partido majoritário, que era o partido nazista, impõe ao presidente da Alemanha na época, que é o Paul von Hindenburg, a posição do chanceler, qual seja o maior representante do partido majoritário, que era o partido nazista, que era Adolf Hitler, é eleito chanceler. E o von Hindenburg, ele é forçado, digamos assim, a abdicar, a abrir mão dos poderes que ele tem como presidente da República, transferindo a instância de exercício desses poderes da cadeira que Hindenburg exercia para a cadeira do chanceler, que era exercida por Adolf Hitler. Então é parecido. O Bolsonaro, ele deu uma de Hindenburg. Ele simplesmente cedeu. Eu não saberia dizer aqui quem estaria no papel do líder do partido majoritário, mas de fato nós temos agora um partido majoritário que manda no Brasil. Você não tem um líder só, você tem uma série de líderes. E veja, não estou chamando os majoritários brasileiros de nazistas, não é isso. Eu simplesmente estou dando o exemplo de como esse tipo de renúncia branca, ou seja, quando você transfere o conteúdo do poder para um outro cargo, uma outra função, mantendo-se ali no poder como um títere, né? Isso também aconteceu, para quem assistiu o filme do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, acontece na China, antes da efetivação do primeiro golpe de Estado, golpe nacionalista, anterior ao golpe de Mao Tse-tung. O primeiro golpe que é dado na China e que depõe o imperador é um golpe dado por Chiang Kai-shek, né, o generalíssimo Chiang Kai-shek. Quando o Chiang Kai-shek ele dá o golpe, ele usurpa as funções do imperador para ele. E o imperador vira uma figura, digamos assim, ideal dentro da política chinesa do início do século XX, né? Ideal, do seu ponto de vista, ele é só uma ideia, ele fica ali, enfim, o cargo existe, a posição existe, até que o Mao Tse-tung vai acabar com tudo, né? Ele vai, expulsa o Chiang Kai-shek, que enfim, ele acaba se refugiando em Taiwan e dá início lá ao governo de Taiwan, Chiang Kai-shek, por isso que tem essa rixa, né, da China comunista com Taiwan, e a partir disso, Mao Tse-tung derruba de uma vez o poder exercido pelo imperador para que ele faça as vezes de imperador, né? O imperador passa a ser o próprio Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? Dependendo da pronúncia. Então, qual a leitura que eu faço daquele momento ali do Bolsonaro? Ele fez uma renúncia branca do conteúdo do poder. Na medida em que ele faz essa renúncia, a confirmação disso ocorre por intermédio daquela petição do seu AGU, o Bruno Bianco, que falou, não, a gente está de acordo com a ideia do Bolsonaro fazer o papel de um pivete na delegacia. Aquele pivete que roubou laranja na feira. Né? Senta aí, pivete. Nós vamos te perguntar aqui, como é que é esse negócio de interferência na Polícia Federal? O que você fez? O que é isso? O que é aquilo? E é uma situação que ele deveria falar. De acordo com o artigo 84 da Constituição, uma das prerrogativas é nomear chefes, é isso, é aquilo. Faço isso no melhor interesse do Brasil. Eu sou responsável pela segurança nacional do Brasil. Sou responsável pela chefia de Estado e pela chefia de governo. O Brasil passa por um momento geopolítico delicado. Né? E, enfim, eu estou usando os aparatos que eu tenho como presidente da República para fazer valer a defesa do interesse do cidadão. Bota isso no papel, manda por escrito, manda para o delegado e fala, passar bem, amigão. Toca a tua vida, eu toco a minha. Mas o Supremo vai julgar se você tem que depor ou não. Mete uma petição e fala, perdeu o objeto, ponto, acabou. Mas e se o Supremo compelir ele? Não vai compelir. Não vai. É só pegar o precedente Renan Calheiros. Pega o precedente. Renan Calheiros chegou pro Toffoli, rasgou a decisão do Toffoli e falou, vou fazer do meu jeito, bicho. Você não vai interferir no Senado. É isso que tem que fazer, meu. É isso que precisaria ser feito. Mas como não foi feito, a leitura que eu acabo fazendo, Ju,
é que isso, de fato, confirma que ele renunciou aos poderes. Porque a própria Constituição diz, eu vou ver se eu acho aqui uma Constituição para dar uma lida para vocês, no artigo específico. Ele nem teria que estar sofrendo esse inquérito. Não faz o menor sentido isso. Na medida em que ele aceita o inquérito, e não só agora, ele não só está aceitando o inquérito, mas ele aceita depor pessoalmente, presencialmente numa delegacia de polícia, como se fosse um pivete, um meliante, a posição dele nem formalmente é respeitável, né? Porque os caras não mantiveram nem a liturgia do cargo de presidente da República. Até o Lula, como ex-presidente da República, quando precisou depor presencialmente, ele teve alguma dignidade, deixaram o Lula para depor no aeroporto, você lembra disso? Botaram o Lula para depor no aeroporto, com todo cuidado e não sei o quê. E o cara nem presidente era, um cidadão comum, como outro qualquer, nem presidente da República era. O Moro, quando prendeu o Lula, fez lá a tal da sala do Estado-Maior, né, a cela do Estado-Maior, botou esteira, televisão, deixava o Chico Buarque lá tocar violão para ele. O cara teve todas as mordomias como preso político, que ele se avocava à condição de preso político, ele teve todas as mordomias concedidas pelo juiz Sérgio Moro. Ele não deu essa mordomia para mais ninguém. Sequer para o presidente do Congresso, que era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não teve, como presidente do Congresso, como deputado eleito, as mesmas mordomias que o Lula, como cidadão comum, que não era mais, não exercia cargo algum, acabou tendo, né? Então, quando você vê os precedentes anteriores e como as situações anteriores acabaram sendo costuradas e como o Bolsonaro se entregou à posição de um meliante comum, de um pivete qualquer, isso confirma, de fato, que ele renunciou aos poderes. Houve uma renúncia, nós temos um novo governo.